Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Político nessa segunda-feira. Ela começou com tudo. Nós vamos tratar aqui hoje de diversos assuntos que começaram balançando esse desgoverno do Lula em pleno início de semana, né? E o Lula sofreu uma grave ameaça aqui que pode ter uma cartada final vinda, sabe de onde? Dos Estados Unidos. Eu vou mostrar para vocês como que está o clima internacional. Isso pode forçar até uma renúncia, quem sabe, né? E os Estados Unidos, gente, ele não deixa de demonstrar aí a sua insatisfação com o governo e as aventuras dos países comunistas. Eu vou trazer para vocês qual foi a próxima cartada de Donald Trump que pode aí fazer a esquerda sair dos trilhos de vez. E também eu vou mostrar aqui para vocês a respeito do Haddad, que está num ponto de desespero tão grande que até pessoas com doenças graves, como é aquele caso de cegueira, que são isentos de imposto de renda, vão ser taxados. Eu vou mostrar o plano desse desgoverno para vocês. E também vou mostrar aqui uma traição dentro das forças militares, que também foi revelado, e isso pode deixar você mais chocado ainda. Então não perca os detalhes, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e vamos já para a primeira notícia. Deixa eu abrir ela aqui para vocês verem junto comigo, que olha só, gente, o desespero que é do STF, da esquerda, de tentar condenar a qualquer custo o Bolsonaro, né? A Procuradoria-Geral da República prepara um modelo controverso de denúncia conjunta em investigações contra Bolsonaro. Só para vocês verem, sabe o que eles querem fazer? O Procurador-Geral da República, ele está preparando uma denúncia do STF contra o Bolsonaro, do caso golpista. Ele, para fazer, como eles não conseguiram achar, gente, provas suficientes para poder incriminar Bolsonaro, ele quer juntar outros casos na trama golpista. Ele quer colocar o caso das joias sauditas, o cartão de vacina falsificado. Alguns advogados ouvidos aqui pela Folha de São Paulo divergiram sobre a viabilidade dessa eventual denúncia contra os três casos, porque nenhum tem a ver com o outro. Então, olha só, né? Além de suspeito na investigação golpista, o Bolsonaro também foi indiciado pela polícia em apuração sobre a venda de joias sauditas recebidas de presidente pelo governo de presente, perdão, pelo governo brasileiro e de falsificação de certificado de vacina contra a Covid-19. Bolsonaro não é réu em nenhum dos casos, nem formalmente acusado, porque a Procuradoria-Geral da República ainda vai analisá-los e definir os próximos passos conforme os elementos colhidos nas investigações. O órgão pode oferecer a denúncia, pedir o arquivamento do inquérito ou solicitar mais diligências. E a Procuradoria confirma já ter recebido o relatório da Polícia Federal sobre a trama golpista. A lei estabelece um prazo de 15 dias para ela se manifestar, mas na prática o prazo pode ser flexibilizado se for necessário mais tempo. E aqui mostra que o procurador ele cogita apresentar uma acusação conjunta contra o ex-presidente, agregando os casos. A estratégia fica a critério do Ministério Público, segundo especialistas ouvidos pela reportagem. Então, ao oferecer a acusação, a Procuradoria deve observar se há prova de materialidade do crime e indícios de autoria, ou seja, elementos concretos que comprovem a existência de um delito e evidências de que ele está relacionado a um autor. E segundo aqui a colunista, teve uma advogada criminalista, Carolina Morim, ela é doutora em processo penal, hein? Ela avaliou que o correto seria a Procuradoria oferecer 3 denúncias, por serem investigações distintas. Ela falou: a investigação sobre as vacinas, sobre as joias, não detém conexão com as acusações da suposta trama golpista. Então, não faz sentido. Vocês percebem, então, o desespero, gente, que é? Vocês estão conseguindo enxergar isso? Comentem aí para mim o que vocês estão achando, porque eu achei, assim, essa criação desse pacotão de crimes para julgar uma figura política como Jair Bolsonaro estabelece um precedente preocupante para a democracia brasileira, porque em uma democracia sólida, cada acusação deve ser analisada com independência, respeito às provas, respeito ao devido processo legal, né? Consolidar múltiplas acusações em um único julgamento sugere um esforço para acelerar condenações, mesmo que as provas em cada caso individual sejam frágeis ou insuficientes. Então, isso pode transformar, inclusive, a justiça em um instrumento de perseguição política, né? E abrindo caminho para arbitrariedades contra qualquer figura pública que se oponha a um sistema dominante. Então, é perigoso isso e é o que estão tentando fazer. Agora, o mais desesperador ainda, né? Saiu aqui na CNN Brasil que a isenção do imposto de renda por doenças graves vai mudar, né? Agora,
pela proposta do governo, quem ganha mais de 20 mil não terá direito à isenção completa, nem mesmo as pessoas com doença grave. Então é isso mesmo, eles não contam os detalhes do que eles estão mudando, né? Essa ideia do governo de utilizar essa medida para compensar parte da perda de arrecadação, estimada em 35 bilhões de reais, com a ideia dele isentar de IR salários de até 5 mil por mês, vai custar caro para muitas pessoas e vai deixar de dar isenção para pessoas que precisam, como pessoas com doença grave. Então tá aqui que hoje, inclusive, né, as pessoas que infelizmente têm essas doenças graves, que têm direito à isenção e passaram a não ter, são pessoas com HIV, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de Paget em estado avançado, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondilorartrose anquilosante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, paralisia irreversível incapacitante e tuberculose ativa. Então, vocês viram aí o que o governo está fazendo? E tem mais, hein? No jornal Poder 360, trouxeram aqui que o Lula, ele disse em junho que não mexeria no reajuste do salário mínimo. Só que o jornal Poder 360 expôs o presidente. Ele disse que em junho não mudaria o cálculo do reajuste do salário mínimo. A declaração não se cumpriu, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o reajuste será limitado a uma alta de 2,5% acima do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado em 12 meses até novembro do ano anterior. Então, vocês viram aí que o governo, gente, a palavra dele, ele escreve a lápis, né? Porque depois ele passa a borracha, apaga, finge que nada aconteceu. Então, como levar a sério o Brasil com esse tipo de postura? Não promete o que cumpre, né? Mente para o povo brasileiro, que foi o que aconteceu. Ainda aqui, tivemos aí o jornal Metrópolis, divulgou mais uma bomba a respeito do colunista Paulo Capelli, perdão. Ele trouxe aqui essa matéria que o general informante de Moraes, ele foi cotado por Lula, chefe do Exército. Olha só, tem um general apontado como informante do Alexandre de Moraes por militares bolsonaristas, Gaúcho, foi cotado por Lula para comandante do Exército. Então eles estão pegando um informante, o que estão dizendo que é traidor, né? Inclusive, o traidor nada mais é do que chegado do Lula. Tá aqui, ó. General apontado como informante de Alexandre de Moraes por militares bolsonaristas, o gaúcho Valério Stampf Trindade chegou a ser cotado por Lula para assumir o comando do Exército. Logo após a vitória eleitoral, o petista o colocou como um dos favoritos para a vaga, ao lado do general Thomas Ribeiro Paiva, atual comandante do Exército, e de Júlio César de Arruda, que permaneceu por pelo menos um mês ainda à frente da força, né, no atual governo. E aqui mostra que esse, inclusive, né, general, ele foi quem trouxe um clima de estabilidade no militar, lá na área militar, porque ele pediu para o Exército respeitar o resultado da eleição. E aí, 3 dias depois, o Lula nomeou para comando da força e agora o Moraes está usando ele como informante, diz que ele é um informante. Ele é o general citado como leve trás do Alexandre de Moraes. Então, percebem aí? E agora, gente, só que tudo isso está acontecendo e fica muito claro com as evidências, né, que não tem provas concretas para poder condenar Bolsonaro. A gente vê aí o que eles querem fazer, quer juntar com o caso de joia, caso dele falsificar a carteira de vacinação dele, o que tem a ver uma coisa com a outra. Estamos falando de tentativa de golpe, de ato antidemocrático, como eles citam. Precisaria de uma prova muito mais contundente, uma prova muito mais certeira. Mas como não tem, o que eles fazem? Querem juntar coisas que não tem nada a ver para fazer um pacotão de medidas falando, olha o que ele fez, olha, ele não é confiável. Gente, achismo não pode ser levado para a justiça. A justiça é com base em provas bem fundamentadas. O que a gente vai ser em vista global? O que vão falar de nós? Mas o Trump, olha só, isso aqui pode trazer até uma renúncia para o Lula. Sabe por quê? Porque o Trump não está com medo de nada. Inclusive, Trump, olha só, saiu no G1. Trump ameaça BRICS com tarifa de 100% se substituírem o dólar como moeda oficial. O bloco quer atuar de maneira mais independente do uso do dólar nas suas transações internas. E sabe o que aconteceu? O Trump se posicionou. Eles podem procurar outro otário. Não há nenhuma chance dos BRICS substituir o dólar americano no comércio internacional. E qualquer país que tentar
deve dizer adeus aos Estados Unidos. Então o Trump mandou todas as cartas para quem tentar aí tirar o dólar da parada, né? E desde janeiro o BRICS tem 10 membros plenos, além do Brasil, e procurados, a presidência da República não quis se manifestar sobre o assunto, só que foi uma direta, bem direta para o Brasil, viu? Porque em outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu em reunião de cúpula dos países do BRICS, né, na Rússia, que o bloco de países emergentes avance na criação de meios de pagamento alternativo entre si, fugindo da necessidade de uso do dólar. Então o Brasil foi ali, né, quem defendeu em outubro, e agora o Trump veio com essa, já falando para tirar o cavalinho da chuva e mandando um recado bem dado. Ele disse, inclusive, que vai taxar 100%. Exigimos que esses países se comprometam a não criar uma nova moeda do BRICS, nem apoiar qualquer outra moeda que substitua o poderoso dólar americano. Caso contrário, eles sofrerão 100% de tarifas e deverão dizer adeus às vendas para a maravilhosa economia norte-americana, escreveu Trump em sua rede social. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Será que isso cabe, de repente, até uma renúncia do presidente, essa pressão que os Estados Unidos vai botar? Porque está botando para quem apoiar Maduro. Lula apoia Maduro. Está botando em questão de quem apoiar a moeda para substituir o dólar. O Lula, ele apoia, como foi dito aqui na reportagem. E aí, até quando o governo vai resistir? O que vocês acham? Comenta aí para mim. Esse foi o vídeo. Um beijo, se cuida, até logo.